atenção, eu te aviso uma vez, a segunda vez tu te retira da sala de aula, ou seja, a margem para a conversa é mínima. Antes, né, eu encontrei ali, estava todo mundo, já tirava o menos, o cara já ficava ligado, mas ele permanecia em sala. Agora, uma vez eu vou apontar para ti e vou avisar, pum, a segunda vez tu já é retirado, beleza? Só para ficar bem claro. Valendo, a partir de agora. Então, página 11, o lucro trimestral de uma empresa. Se tu não abriu a apostila ainda, que Deus te proteja, minha querida, porque tua vida está realmente desregrada. Se tu não está na página 11, com a coisa feita, porque se tu não fez, eu também não posso te ajudar. Aí acerta com teu pai, teu salário baixo no futuro. Outro lucro trimestral de uma empresa que depende da quantidade de dinheiro gasta em publicidade por trimestre. De acordo com a regra a seguir, L de x é menos 1/8 de x ao quadrado mais 7x mais 30, com x maior ou igual a 0, menor ou igual a 50, onde L de x, mais uma vaza. Uma. Quem? Tu. Eu não falei com ninguém. Ah, então foi uma alucinação auditiva, me perdoa. Eu tava falando sozinho, eu tava Não falando importa, cara, falou, mais uma sai, e é eu que mando. Olha que legal. Difícil de entender, né? É isso, engraçado isso, a galera acha que eu sou doido, então... Mas tudo bem, passou. Onde L de x e x são valores em milhares de dólares. No plano cartesiano, a função lucro tem a concavidade voltada para cima ou para baixo? Por quê? Para baixo. Para baixo. Pois A menor que 0. Pois A é negativo, pois A é menos 1/8. E sempre que A é menor que 0, a concavidade volta para baixo. Tem infinitas maneiras de responder. Tu não precisa apagar a tua e copiar a minha, tu só tem que ver se tu respondeu a mesma ideia que eu respondi. Letra B. Para quais valores de x de gasto com publicidade, o lucro L de x é nulo, ou seja, L de x igual a 0. E aí, vou pegar a função menos 1/8 de x ao quadrado mais 7x mais 30 e vou igualar a 0. Como se resolve essa encrenca? Bhaskara é uma das opções. Subproduto, uma outra opção. Mano, pode perguntar. Eu botei ali na A que ele ia pra cima, porque estava dizendo que x ali é positivo. E se eu fizer a conta, não vai dar um valor de x positivo? Tá confuso, cara. Volta a estudar desde o começo. Não, assiste as aulas. Não, só tô te falando uma ajuda. Primeiro, parabéns pela tua participação. Eu vejo que tu é um cara que é atento, mas perdesse alguma coisa das aulas anteriores. Já era para estar muito nítido na tua mente. Quando isso aqui é negativo, o gráfico dá com a cavidade voltada para baixo. Outra, o x de uma equação de segundo grau pode ser sempre positivo, sempre negativo, positivo ou negativo. Eu vou escolher o x e nesse caso o x nem pode ser negativo. Aqui já estava dizendo isso. O que não quer dizer isso não é o suficiente para saber se a concavidade é voltada para baixo ou para cima. Porque quem determina a concavidade é o número na frente do x ao quadrado. Certo? Se tu tivesse bem atento nas outras correções, isso já deveria ter ficado claro. Porque nós já fizemos gráficos de funções com A positivo, de funções com A negativo. E o dia que tu achar uma equação de segundo grau com A negativo, que a concavidade dá voltada para cima, tu me chama e me apresenta que nós vamos ganhar um Nobel de Matemática. Não, daí eu peguei e fiz a divisão e deu 0. Mas que divisão? Esse que é o problema, que tu não está entendendo o que é a concavidade voltada para cima ou para baixo. Esse que é a tua confusão. Fica tranquilo que na hora que eu fizer o gráfico, tu vai ver que tu te confundiu. Tá? Então olha só, vou repetir a minha pergunta. Como é que a gente obtém os valores de x em que zera a conta? Bhaskara ou subproduto? Subproduto nesse caso vai ficar ruim, olha por quê. A técnica do subproduto diz que a soma das raízes é menos b sobre a. Vamos ver quem é que seria a soma aqui, vou usar o rascunho aqui. Menos b sobre a. Quem é o a é menos 1/8. A soma das raízes dá menos 7. Divisão de fração é a primeira vezes o inverso da segunda. Até que não ficou tão ruim, ó. A soma das raízes é 56. Como é que a gente acha o produto das raízes? Alguém lembra? C sobre A. Quem é o C? O C é o 30. É o 30. Quem é o A? É o Menos 1/8. Então quer dizer que o produto das raízes é menos 240. Divisão de fração, tudo bem para vocês, né? A primeira vezes o inverso da segunda.
E aí poder ficar tentando quais números multiplicados dão menos 240, quais números multiplicados somados dão 56. Eu sempre recomendaria tu começar investigando pelo produto. Por exemplo, vocês concordam que menos 1 e 240 multiplicados dão menos 240? Vocês concordam, por exemplo, que 1 e vezes menos 240 também dá 240? Só que eles somados dão 56? Não, putz, que azar o meu, não deu. Eu vou multiplicar esse por 2 e vou dividir esse por 2. Eles multiplicados não dão menos 240? Dão, mas é a soma? Não, não fechou. Putz, que azar que eu tô hoje. Menos 4 e 60 multiplicados? E somados? Oba, achei. X' é igual a menos 4. X duas linhas é igual a... Tu viu que legal o soma e produto, cara? Tu calcula a soma, tu calcula o produto e depois fica te perguntando que números multiplicados dão aqueles valores e somados dão outro. O certo era tu ter vindo do 9º ano rei do soma e produto. Não é normal uma criança passar para o ensino médio sem dominar soma e produto. Se aconteceu essa mácula na tua vida, nós vamos resolver esse ano. Certo? Eu só vou deixar tu passar de ano se tu aprender soma e produto. Fica tranquilo. Certo? Então olha só. Tu tem que saber como é que se acha a soma, como é que se acha o produto, que são essas formuletinhas que eu deduzirei para vocês futuramente. Te provarei onde é que vem essas fórmulas. Achando a soma e o produto, eu recomendo começar a investigação pelo... Tu viu qual foi a técnica que eu usei para escrevendo novos números que multiplicados davam menos 240? Eu dividia um por 2 e multiplicava o outro por 2. Eu dividia um por 2 e ia testando. Aí eu fui ajustando e vi, claro que tem um pouco de sorte envolvida. Eu tive um pouco de sorte. Não poderia ser menos 64. Por que não? Por causa de 56. Parabéns, porque se eu somasse menos 60 mais 4, daria menos 56. Tinha que dar mais 56. Ótima pergunta. Parabéns, pergunta de quem está entendendo o que está acontecendo. Qual é a outra técnica? Vamos ver se Bhaskara fica mais gostoso. Então, revisei rapidamente soma e produto. Não quero que tu aprenda agora. Não é a aula de soma e produto hoje. Depois eu vou dar uma aulinha de soma e produto. Então, ó. Menos B mais ou menos a raiz de B ao quadrado menos 4AC. Tem gente que prefere chamar de delta ali dentro, né? Isso é muito pessoal. Menos 7 mais ou menos 7 ao quadrado menos 4 vezes menos 1/8 vezes 30. Tu vê, né, cara? Se o aluno não domina a fração, ele já tá fora, né? Concorda? Se ele não domina a fração, ele já tá fora. Esquece Bhaskara, meu querido. Qual seria a saída para tu não ter que usar frações? Não quero usar frações em Bhaskara e quero achar as respostas dessa equação. Alguém sugere uma técnica? Quase. Multiplicar ambos os lados por 8. Ou dividir ambos os lados por menos 1/8. Concorda que se eu multiplicar todos eles por 8, inclusive o zero, aqui vai ficar menos 1, aqui vai ficar 56 e aqui vai ficar 240. Daria para eu fazer com números maiores, mas sem usar fração, né? Mas como eu tenho certeza que todos vocês dominaram fração, porque começaram a estudar isso no 6º ano, né? Aí estudaram frações no 6º ano, no 7º ano, no 8º ano e no 9º ano. Então, como vocês estudaram 4 anos de fração, eu tenho certeza que vocês sabem somar, subtrair, multiplicar, dividir, potência, raiz quadrada de frações. Porque se não sabem, peçam ajuda, que tem alguma coisa muito errada acontecendo na vida de vocês. Menos 7, mais ou menos a raiz de 49, muito bom. Menos com menos mais com mais, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 120/8, porque ali é 1, ali é 1, 1 vezes 8, 8 vezes 1. Beleza? O que eu faria? Pode ser, e aqui embaixo vamos multiplicar também, né? Dá menos 2/8, tranquilo? Ficaria, tu viu que gostoso Bhaskara, cara? Mais ou menos a raiz de, vamos simplificando então, é 60/4, tudo bem para vocês? Que é 30 sobre 2, que é 15, beleza, então aqui pelo menos ficou 15. 49 mais 15, oh que delícia, pelo menos tem raiz, e ali menos 1/4, tudo bem para vocês?
Menos 7 mais ou menos 8 dividido por menos 1/4. Uma hora eu vou fazer com mais, outra hora eu vou fazer com menos. Menos 7 com menos 8 dá menos 15. Vezes o inverso da segunda. Menos com menos mais, 4 vezes 15, 60. Menos 7 mais 8, Dá 1. agora sim 1. 1 vezes dividido por 1/4, por menos 1/4, é multiplicar por menos 4. A primeira vezes o inverso da segunda. X duas linhas deu menos 4. Observe que nós chegamos exatamente à mesma resposta. Na verdade, não aqui. Né? X linhas, X duas linhas não tem ordem, fiquem tranquilos. Muito bem. Eu, no começo, eu me recusava a fazer subproduto, fazer só Bhaskara. Eu era muito bom em Bhaskara. Aí no terceirão, quando meus colegas começaram a me passar na frente, eu odeio perder, aí eu aprendi subproduto para ser mais rápido que eles, porque eu odeio perder. Tu vê, né? Foi uma competitividade idiota que me fez aprender subproduto. Eu não aprendi porque é o correto, porque não querer aprender uma coisa é fraqueza mental, porque não querer aprender uma coisa te torna uma pessoa pior na vida, em um salário mais baixo, e tudo fica ruim, né? Por vadiagem mental. Aí eu não, eu fui só porque eu não gosto de perder, eu odeio perder. Aí eu vi o cara terminando antes de mim, eu não, fui pra casa puto, aprendi sobre produto, comecei a terminar mais rápido. Então tu vê, né, foi uma babaquice mental que me fez aprender sobre produto. Não sejam babacas como eu, sejam mais maduros, aprendam sobre produto hoje à tarde por conta própria, porque tu já era pra ter aprendido e não aprendeu por alguma coisa muito negra acontecendo na tua vida que tens que resolver, certo? Depois vai ter aula de sobre produto, mas eu, se fosse tu, não esperaria esta aula. Aprenderia hoje à tarde. Digita no Google, sobre produto. Vai ter 1000 aulas, as melhores do mundo, que não são as minhas, sobre produto. Certo? Beleza, já pedi Bhaskara esse ano. Me sinto à vontade, pai, para pedir Bhaskara a hora que eu quiser. Posso chegar um dia por essa porta, trabalho de Bhaskara. E pedir fazer Bhaskara. Tens obrigação de saber fazer Bhaskara. Esse ano já caiu em prova e eu não tenho nem obrigação de avisar que vai cair. É importante deixar isso muito claro. Tá? Então estou considerando que todos sabem fazer Bhaskara, inclusive quando aparece fração, como eu acabei de fazer. Ele pedia essas respostas. E ele fazia uma outra pergunta ainda. Como são chamados esses pontos? Isso, raízes ou zeros da função. Raízes ou zeros da função. Ele faz mais uma pergunta embutida ainda. Esses valores pertencem ao domínio da função? Tu vê, né, cara? São todas perguntas bobas, mas alguma névoa bloqueia a tua visão. Porque está muito claro quem é o domínio. Pela madrugada, que Deus esteja contigo e te proteja na selva de pedra. Vou fazer a pergunta mais uma vez. Esses valores pertencem ao domínio? Não. Ah, é verdade. Não. Eu tinha falado errado antes, né? A galera tinha falado não e eu pé. Então pé pra mim. Eu errei. Era não mesmo. Não. Pois x tem que ser maior ou igual a 0, menor ou igual a 50. E as raízes estão abaixo e acima do domínio, né? Não, pois. Então essa seria a resposta para a segunda. Eu me confundi na hora do pé. Me perdoem. Depois, letra C. Determine o lucro quando não houver investimento em publicidade, ou seja, quando x igual a 0. L de 0, obrigado. Menos 1/8 vezes 0 ao quadrado, mais 7 vezes 0, mais 30, logo 30. Ele falava em quê? Esse lucro era em que unidade? Milhares de dólares. Milhares de dólares. Oh, yes. Então tá aqui a resposta, ó, 30 mil dólares de lucro. Letra D. Qual é o investimento em publicidade de 50 mil dólares? Já está em 1000 dólares, né? Se ele vai investir 50 mil dólares, eu vou calcular o L de 50, não de 50 mil, hein? Cuidado com isso. 50 ao quadrado, mais 7 vezes 50,
mais 30. O lucro quando se investe 50 mil dólares em publicidade, 2.500 sobre 8, 350, mais 30, 1.250, 625, 312,5. Concorda comigo? É, porque eu tô dizendo. É 250. Quando é que foi? 250 por quê? 2.500, né? Professor, ali não é mesmo? Classe é no caso do lucro? Aqui era menos, né? Obrigado, amigo. E aí, galerinha, o que tá deixando vocês confusos? É só reclamar que eu ajeito. Ele é 25 Positivo e L de 50. Mas tá indo tudo no caminho certo? Aqui é L50, né? Era isso? Então L de 50 é igual. A conta tá tranquila para vocês? Tem alguém quer fazer alguma pergunta? Por que é 2.500? 50 vezes 50, né? 5 vezes 5, 25, com 2 zeros. Isso, tem um menos, o amigo me corrigiu, eu acrescentei um menos ali, né? Certo? E agora fechou? Mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida? É porque tu tem que confessar se tu não entender uma passagem. Se tu fica parado, tu tá me proibindo de tentar te iluminar a mente para tu saber o que está acontecendo. Alguém enxerga mais algum erro? Então, menos 312,5 mais 380 vai dar quanto? Tá negativo, João. menos 80 menos 10 dá 70, menos 2,50, 67,5. Tudo bem, galerinha? Já que está complicado para fazer de cabeça, o aluno faz vírgula embaixo de vírgula nessa hora, certo? Então, ó, 5, aí pede um emprestado, lembra? 9 menos 2, 7, aí emprestou, não emprestou? Ficou 7, né? 7 menos 1, 6, e 3 menos 3, estava certo. Ainda tem chance. Quer fazer alguma pergunta de alguma coisa que tu não entendeu aqui? Eu não entendi a parte que tu botou a vez de 50 mil dólares e botou 50. Isso é porque o enunciado falava que o X ele já está em milhares de dólares. Quer dizer que quando eu boto 1 no X é 1 milhar. Quando eu boto 2 no X é 2 milhares já. Se ele falou que ele ia investir 50 mil dólares, eu boto só 50 no X. Porque a fórmula já está calculando em milhar e a resposta já vem em milhar. Por isso que esse 30 significou 30 milhares de dólares, 30 mil Quem dólares. botou 50 mil? Foi o problema de interpretação de texto, vai estar errado, não tem jeito, não tem o que fazer. Certo? Mas o bacana é tu perceber que o que te incomodou foi a interpretação de texto, não foi a matemática. Isso é um bom sinal. Né? É melhor o cara estar se confundindo na interpretação e estar entendendo a matemática do que o contrário. Fechou então? Vocês perceberam como é que eu fiz a divisão 2.500 por 8? Como é que eu fiz a divisão 2.500 por 8? Não. Mas parabéns, foi quase isso. Era isso que eu queria, entendeu? Que alguém perguntasse, que alguém se manifestasse. Porra, professor, por que deu aquele valor? Como é que tu fez essa divisão? Porque aí a galera acha que o cara é inteligente, o cara faz conta de cabeça, é inteligente, é mentira, cara. É porque eu dividi por 2, é porque me ensinaram que 8 é 2 vezes 2 vezes 2. Então eu nunca divido por 8, eu divido por 2 3 vezes. R$2.500 dividido para 2 pessoas. Tu viu como o teu cérebro é bom para dinheiro? 1.250 dividido para 2 pessoas. 625. Olha como é rápido fazer pensando em dinheiro. Se fosse número, tu ia travar. Teu cérebro é cretino, ele só funciona com aquilo que ele acha importante. Tu vê que loucura, tens que obrigar o cérebro a trabalhar para ti, não ser escravo do teu cérebro. Tem 625 pila, né? Quanto é que é 625 pila dividido para 2? 312,50. Foi assim que eu achei a divisão, entendeu? Não é porque eu sou inteligente, é porque eu não tenho preguiça de usar meu cérebro. Beleza? E porque eu sei que 8 é 2 na terceira. 2 vezes 2 vezes 2. Então tu tem esta capacidade. Certo? Então tu vê, a galera confiou na minha divisão sem saber se estava certo. Isto é um erro. Um ou outro pode até estar ligado, mas muita gente só confiou em mim. Eu já te pedi para não confiar em ninguém, porque ser humano não é confiável. Nem tu, nem ninguém. O ser humano é falível. Saibam disso.
Menos 312,5 com 380. Muita gente sofreu para fazer a conta de cabeça. Tu já tem idade para fazer isso de cabeça sem sofrimento. Então, beleza. Perdemos um tempinho, mas tudo bem. Fechou. Qual vai ser o lucro, então? $1.000. 67 mil dólares. E 500 ainda, né? Beleza? Show de bola. Agora sim. O que ele pede depois? Tu vê, ele quer que eu construa o gráfico da função só com os valores dos itens anteriores. Aqui é o X, que é o investimento em milhares de dólares. E ali é o L de X, que é o lucro em milhares de dólares. Quais valores nós usamos? Deixa eu ver. O 0 que deu 30. O 0 deu 30. Então vou fazer de 5 em 5. Vai dar para fazer de 5 em 5? Não, vai ficar muito. Fazer de 10 em 10. 10, 20, 30. No 0 deu 30. O que mais? 50. No 50 Deu deu 67,5. 50, então vou fazer 10, 20, 30, 40, 50. No 50 está dando 67,5. 30, 60. Concordam comigo? 70 em cima. 65 no meio. 77,5 no meio do meio. Tudo bem para vocês? Mas eu não consigo fazer um gráfico com isso aí. Eu não consigo fazer um gráfico com 2 pontos. Você pode fazer o dobro? Ou a metade? Pode fazer exatamente igual ao outro lado. Mas que outro lado? Eu não sei nem onde é que está a parábola. Como é que está a parábola? A parábola está aqui, a parábola está assim. Tá entendendo? Eu não sei nem por onde é que está a parábola. Mas não tem os dois, as duas raízes. Ah, obrigado, garoto. O amigo está bem acordado ali, ó. Ele percebeu que tem os zeros, né? Os zeros é o menos 4. O menos 4 está dando... Quando eu boto x igual a menos 4, dá quanto? Ah, dá 0, por isso que chama zero da função, né? Ah, tá, que eu me esqueço. Então aqui é menos 10, não é? Menos 5 é bem no meio, tudo bem para vocês? Em menos 4 está dando 0. Então um pouquinho à direita do 4, vai passar por aquele ponto gráfico, ó. Eu ainda não sei como é que está essa parábola. No 60, dá 0 também, né? Passa por ali também, ó. Agora já estou começando a visualizar. Mas eu ainda estou inseguro para fazer esse gráfico. Com cavidade voltada para baixo, por isso que eu digo, já estou até visualizando, ó. Mas eu não sei se o gráfico vai lá em cima do quadro, ou se ele vai aqui pertinho. Precisaria do vértice. Como é que mesmo que a gente obtém o x do vértice? Como é que a gente obtém o x do vértice? Lembra? A gente já teve essa aulinha, foi bem rápido. Eu não dei a aula completa ainda, mas eu dei uma dica como é que achava o x do vértice. Ele fica bem no meio das raízes. Se eu não tenho as raízes, eu posso achar a média das raízes e descobrir onde é que é esse centro, onde é que é o vértice da parábola, onde é que é o meio da parábola. Se uma raiz é menos 4 e a outra é 60, quem é que vai estar bem no meio? Vamos ver, falaram 28, falaram 26, alguém dá mais? Soma esses valores. Soma esses valores. Dividido para 2, 28. O amigo acertou, quem falou 28 acertou. 10, 20, 30. Eu teria que dividir em 5 partes iguais, né? E ali estaria o 28 então. Mas agora eu sei exatamente onde é que está o meio da parábola, mas eu ainda não sei onde é que ela vai chegar. Parabéns, garota. Se eu fizer o L de 28, né? Aí eu mato a charada. Aí eu vou conseguir fazer o gráfico. Certo? Tu vê, ó, com esses pontos que a gente usou no gráfico, até daria para esboçar. Mas não com precisão. Estão entendendo? Eu já sei como é que é a parábola, ó. Só que eu ainda não consigo fazer a parábola perfeita, porque eu não sei até onde que ela vai. Mas agora que a gente descobriu quem era o x do vértice, que é a média das... Segunda vez que eu te dou essa informação. Segunda vez que eu te dou essa informação. Certo? Depois eu vou falar mais várias vezes. Se na prova tu não lembrar,
não posso te ajudar. Mas Certo? ele está pedindo só para usar os valores dos itens anteriores. Sim, aí eu me pergunto, Paulo, devo fazer um gráfico tosco para os meus alunos ou devo revelar a verdade para eles? Tá vendo? Estou revelando a verdade para vocês. Mas eu gostei da ideia do Paulo, porque dá a sensação, porra, esse cara tá se enrolando para fazer questão. Não, só estou te mostrando que para fazer uma questão top, tu tem que ser foda em matemática. Não adianta só obedecer a apostila que vai ser uma questão nojenta. Mas tu vê, ó, quem esboçou o gráfico assim, ou assim, ou assim, de acordo com a questão tá correto. Só que na prova tu ia tomar uma entubada, por isso que eu vou primeiro te mostrar como é que faz ninja. E eu gostei de ver, a garota tá ligadaça e descobriu a charada. Eu mostrei pra vocês que o x do vértice é a média das raízes, tudo bem pra vocês? Que deu quanto mesmo? E aí a garota descobriu que se eu calcular o L de... eu descubro onde é que está esse lucro, que é o que interessa para a empresa, não é? Por que é o que interessa para a empresa? Porque aí nesse caso ela vai ter lucro máximo, claro. L de 28 menos 1/8 vezes 28 ao quadrado, mais 7 vezes mais 30. L de 28 é igual menos 8. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou fazer 28 vezes 28. Vocês concordam que 28 ao quadrado é 28 vezes 28? Tudo bem? Mais 56 vai 5, 100. Obrigado. Mais 30. L de 28 é igual. Olha o que eu vou fazer. Vou dividir por 2 dá 14. Vou dividir por 2 dá 4. Vou dividir por 2 dá 14. Vou dividir por 2 dá 2. Vou dividir por 2 dá. E vou dividir por 2 dá 7 vezes 14, 70 com 28, 98. Menos 98 mais 196 mais 30. O lucro, quando o investimento em publicidade for de 28 mil dólares, 98 mais 30, 100. Ah, então vamos ver qual dos três gráficos era mais honesto. 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. 128. Cacilda, nem esperava que fosse tão bom aquele chute que eu dei no gráfico de cima. Então tu vê, ó, quem tivesse feito um gráfico só com os pontos do exercício, mas um gráfico curtinho como esse, estaria errando por muito. Quem fizesse um gráfico um pouquinho mais esticadinho, estaria errando por pouco. E como a gente não quer chute, a gente quer matemática de verdade, o certo seria calcular qual é o vértice, quem é o x, e o y do vértice, descobrir o vértice, e aí não fica esboço, fica gráfico. O que eu tinha feito antes de achar o vértice era esboço do gráfico, meia boca. Aí depois que eu achei o vértice, eu fiz o gráfico verdadeiro, certo? Era o gráfico preciso. Muito bem. Então que questão bonitinha é essa? Questão bonitinha, tinha uma matemáticazinha básica por trás. Como o amigo falou, dava sim de fazer o gráfico menos perfeito sem descobrir o x do vértice e o y do vértice. Como eu quis enriquecer a questão, eu já fiz o gráfico mais bonitinho ali. Era isso a tarefa? A outra página não pedi? Oh, que moleza. De qualquer forma, galerinha, mesmo quando eu não peço a outra página, se as questões da outra página são continuação do exercício anterior, tens obrigação de continuar, certo? Isso é uma coisa que a gente já tinha discutido. Vamos ver o que diz na próxima página lá. Obrigado, amigo. Letra F. Então agora é página 12, mesmo exercício, letra F. Trace no gráfico da função o eixo de simetria da parábola e em seguida destaque o ponto em que este eixo intercepta a parábola e responda como é denominado esse ponto. Ah, na verdade ele queria que tu fizesse o que eu fiz. Tu vê, só porque ele não virou a página que a gente estava achando que não era para fazer. Esse aqui é o eixo de simetria. Como é que a gente descobriu o eixo de simetria? Pelo x do vértice, a média das raízes. A média das raízes. Então já está feito. Destaque o ponto em que este eixo intercepta a parábola. Como é denominado esse ponto? Vértice. Vértice. Como podemos obter a abscissa do vértice da parábola? Como é que podemos fazer isso? Isso ou, como é que tu tinha dito, de maneira bem econômica? Média? Isso, através da média das raízes. Através da média
das raízes. Claro, vamos enriquecer. X do vértice é x' mais x duas linhas sobre 2. Certo? Como nós já revisamos hoje que a soma das raízes é menos b sobre a, então quer dizer que a gente pode dizer que o x do vértice é obtido por menos b sobre 2a. Olha que interessante, até isso a gente já pode concluir. Como podemos obter a ordenada do vértice da parábola? O que é ordenada? Esqueci. É o y. Como é que eu obtenho o y do vértice? Substituindo o x do vértice. Isso, no x, né, na função. Né? Substituindo o x do vértice na função. Depois nós vamos poder desenvolver uma fórmula para isso. Substituindo o x do vértice na função para obter o y do vértice. Entendesse agora, amigo? Eu substituo o x do vértice no x da função, faço o cálculo, quem que obtém? O y do vértice. Não tem como descobrir também o y do vértice por as raízes? Dá, tem uma técnica, na verdade, uma outra fórmula para calcular o y do vértice, que eu vou deduzir para vocês depois, é menos delta sobre 4a. Adivinha quem é o delta? B ao quadrado menos 4ac é o delta do Bhaskara, lembra que está dentro da raiz de delta. Menos b mais ou menos raiz de delta. Quem é aquela raiz de delta? Raiz de b ao quadrado menos 4ac. Depois eu vou deduzir essa fórmula para vocês. Embora seja raro tu precisar disso. Porque se tu sabe que o x do vértice é a média das raízes, tu obtém a média das raízes, joga na função e obtém o... Obrigado, amigo, tá atentaço. Y do vértice. Fechou. I. H foi I. Escreva representando no gráfico anterior as coordenadas do vértice da parábola. No desenho do gráfico do item B. Esse aqui que é o vértice, né? Ele quer saber quem são as coordenadas. Vamos ver. 28 é o x do vértice. 128. E 128 é o y do vértice. Eram as coordenadas do vértice. Show de bola. Oh, que bacana. Olha ali a continha que ele faz, cara. Olha que interessante aquela continha que ele faz no final da página 12. Dá uma olhada naquilo ali e vê se tu entende o que ele está fazendo. Olha que bonito. Olha com carinho, olha cada passagem, faz uma pergunta aí, gasta um minutinho só.